Oi, gente! Vamos lá para mais uma aulinha de exercícios de Química A, aula 2. Vou tentar fazer a maioria aqui, vou tentar ser rápida, para não ficar com 400 mil horas. Fazer igual a machadinha e cronometrando. Então, vamos lá. No exercício número 1, assim, eu coloquei quase todos os exercícios, porque sempre tento pôr os mais importantes, mas quase todos eles são possíveis de vocês se confundir. Então, eu coloquei quase todos aqui. Analise as proposições a seguir e marque as alternativas verdadeiras. Então, pode ser que tenha mais de uma. Isso já é, interpretação de texto, tá? Que vocês comem pelota às vezes no meio do caminho de preguiça de ler. Não tenham preguiça de ler. Nem todo sistema heterogêneo é uma mistura heterogênea. Quando a gente fala de sistema, o sistema é tudo aquilo que a gente está observando, tá? Então, eu vou observar um copo de água com gelo, é o meu sistema. Então, nem todo sistema heterogêneo é uma mistura heterogênea. Por que eu dei o exemplo do copo com água com gelo? Porque pode ser que vocês se confundam, O copo de água com gelo, ou água, no caso, no estado líquido, que eu quis dizer, vai formar duas fases, certo? Só que é feito da mesma substância. Então, professora, não seria uma mistura homogênea? Enxerguei mais de uma fase, é uma mistura heterogênea, por mais que seja só substância pura lá dentro. É uma mistura heterogênea. Tá bom? Cuidado com isso. Formou mais de uma fase, mistura heterogênea. Classifica como mistura heterogênea. Ele fala que nem todo sistema heterogêneo é uma mistura heterogênea. Se eu estou vendo mais de uma fase, que no caso do sistema heterogêneo eu vou ver mais de uma fase, ele certamente vai ser uma mistura heterogênea. Então, a primeira está errada. Todo sistema homogêneo é uma mistura heterogênea. Se o sistema é homogêneo, ele vai ser uma mistura homogênea. Não ficou tão ruim. Todo sistema homogêneo é uma substância pura. A gente não sabe. Teria que testar para ter certeza, porque o sistema homogêneo, por exemplo, mistura de água com álcool, eu não consigo ver. Talvez pelo odor, né? Mas a gente não consegue. Um que não teria odor seria sal solubilizado na água. Não consigo enxergar, não tem cheiro. Talvez o gosto faria entender, mas na química a gente não põe nada dentro da boca, tá? E cheirar também é importante, não ficar cheirando as coisas por aí. Nem todo sistema homogêneo é uma substância pura. Pode ser que seja, pode ser que não. Pode ser que seja uma mistura homogênea, tá bom? Então, esse também tá errado. Vou colocar aqui. Mistura. Vou colocar mistura. Mix. Esse meu H tá perfeito, parece um. Não existe sistema polifásico formado por vários gases. Certíssima? Não tem como eu formar um sistema com mais de uma fase se eu pegar só gases. Quando eu tenho uma mistura de gases, sempre vai ser um sistema monofásico, vai formar uma fase só. O soro caseiro é uma mistura homogênea, ou seja, uma solução. Vocês sabem do que o soro caseiro é feito? O soro caseiro é feito de água, alguém já fez aí? H2O, mais açúcar. Não lembro certas proporções, mas se não me engano é uma colher de sopa de açúcar mais uma colher de chá de sal. Se fosse o contrário, ninguém tomava essa desgraceira. Sal, não sol, tá? Não vai pegar o sol pra pôr lá dentro. Então, o soro caseiro é mistura homogênea, ou seja, uma solução de água, açúcar e sal. Então, se não me engano, é 1 litro de água para uma colher de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal. O soro que a gente faz em casa. Mas, se vocês não lembrarem como é que faz, ou não souberem como é que faz o soro caseiro, pensa no soro que toma lá no hospital, que
tem aquela bolsinha que a galera toma quando tem pressão baixa ou pressão alta, ele ajuda a repor os sais no organismo. Aparentemente é água que tem ali, né? Então é uma mistura homogênea, sim. E toda mistura homogênea a gente classifica como solução verdadeira. Então está corretíssima também. Então letra D e letra E são as proposições verdadeiras. Vamos para o número 2. Cefete. Cefete é o antigo falecido, que hoje em dia é o TFPR, tá? É a mesma coisa. Na tentativa de explicar a natureza da matéria, várias teorias surgiram ao longo do tempo, sendo uma delas criada por Empédocles, por volta do século V a.C. Segundo ele, tudo que existe no universo seria composto por 4 elementos principais, que é água, terra, fogo e ar. No entanto, o conhecimento científico desenvolvido a partir do século XIX, quase falei errado. É 19 não? É 19, né? Forneceu outra concepção sobre a natureza da matéria e a ideia do elemento químico. De acordo com a concepção moderna de elemento químico, os cientistas propõem que a água é uma. Então, se a gente pegar nosso copinho de água... Copinho de água. O que vocês pegam da torneira ou água mineral não é só água pura, tá? Ela tem uma série de minerais juntos. Mas imaginemos que ela fosse água pura. Então, o copinho de água lá vai ter o quê? Vai ter várias molequinhas de H2O. H2O. Beleza? Essa é a nossa molécula de água. Então, a água em si é uma mistura heterogênea de gases H2 e O2? Ou... eu sempre brinco assim. Se eu vou tomar água, eu vou tomar uma mistura de gases? Não, eu vou tomar algo líquido. Então, me devia. Se eu quiser produzir água, poderia misturar H2O2. Na verdade, a água é utilizada para produzir gás hidrogênio e oxigênio, mais o contrário, mas poderia. Substância simples, formada por 3 átomos. É uma substância simples? Lembra lá o que é substância simples? É quando eu tenho uma substância formada pelo mesmo átomo só. Aqui eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Então, não é uma substância simples, é uma substância composta, formada por três átomos. Isso está verdadeiro. Ele não fala 3 átomos diferentes, ele só fala 3 átomos. Mistura homogênea de hidrogênio com oxigênio. É uma mistura de H e O aqui? Não é, não. É uma substância pura. Não é uma mistura. Substância composta formada por 2 elementos químicos. É uma substância, certo? Uma substância pura, que a água vai ser sempre H2O, formada por 2 elementos químicos, por hidrogênio e oxigênio. E eu tinha falado antes, é uma substância composta porque são 2 elementos diferentes. Então, a alternativa certa é a letra D. Foi bem easy, né? Bem fácil. 3. Um sistema é formado por uma pedra de gelo. Então, pegamos nosso... Opa, eu sempre aperto o errado. Pegamos nosso copinho. Ele colocou lá uma pedra de gelo. Está flutuando no ar. Água no estado líquido. Sal dissolvido na água. Então, se está dissolvido, não vou conseguir enxergar lá, certo? E 3 bolinhas de polietileno. Que daí, caso ele colocou aqui, um plástico menos denso que a água. Se é menos denso, ele vai ficar lá em cima. Pergunta, quantas fases há nesse sistema? Quantas fases eu consigo enxergar aqui? Eu estou vendo a pedrinha de gelo, estou vendo as bolinhas de polietileno e estou vendo minha água líquida, certo? Então, eu tenho 3 fases. 3 fases. Que é o que eu enxergo.
E agora, quantas componentes formam esse sistema? Isso é, quantas substâncias químicas diferentes há nele? Eu tenho uma pedra de gelo que é feita do quê? De água. E água no estado líquido. Então, esses dois aqui são a mesma substância. Então, tem uma substância que é água, o sal dissolvido, que é outra substância, que eu não enxergo ali na mistura, e 3 bolinhas de polietileno, que é a minha terceira substância. Então, tenho 3 substâncias também. Isso aqui confunde, quando ele pergunta sobre substâncias, a galera esquece que a água sólida é água também, tá? Então, eu tenho o gelinho aqui e a água líquida são a mesma substância. Então, conta como uma substância só. Professora, só uma dúvida que às vezes vocês têm. Por que o gelo, que é água, ele boia na água líquida? Se eles são a mesma substância, ele não tinha que ter a mesma densidade? Vamos lembrar que a densidade é a relação entre massa e volume, tá? E normalmente a gente define a densidade a uma temperatura e uma pressão que é estabelecida pelas unidades lá de medida, que é a constante. Então precisa ser uma constante. Que é perdão. No caso da densidade da água, é sempre da água líquida, tá? Que é 1 grama por ml. Quando a gente tem água sólida, o que acontece? O arranjo entre as molequinhas de água lá, ele ocupa um maior volume. Então, se ele ocupa um maior volume, a minha densidade vai diminuir. Então, a densidade da água sólida é menor que da água líquida. Por isso que o gelinho boia em cima da água. Tranquilo? Viu? Bem tranquilinho essa parte de substâncias e misturas. Exercício 4, exercício 6, se não me engano, que são um pouquinho mais como é que eu posso? Perspicazes, assim. Que você tem que pensar um pouquinho mais. Que é a parte de separação de mistura. Então, lá no 4. Sabendo que a água e o óleo são immiscíveis e que o NaCl, sal de cozinha, não é solúvel em óleo, deixa eu fazer um negocinho aqui rapidinho, que eu sempre acho que eu não tô gravando. Tô gravando sim. Mil perdão. Voltemos para a aula. Não é solúvel em água. Escolha a alternativa que apresenta na ordem os tipos... Tá difícil? Os 2 procedimentos mais viáveis para separar uma mistura formada pelas 3 substâncias acima, segundo o esquema. Então, ele fez uma mistura de óleo, água e sal, NaCl. O que a gente sabe? Quem que vai se misturar aqui? Deixa eu ver se ele fala. Ele não fala a quantidade, mas digamos que o que eu consigo solubilizar é o sal na água e o óleo não se mistura. Lembra que eu até fiz na aulinha 2, lá mostrei para vocês, eu tinha misturado a água com sal e adicionei óleo em seguida, eles não se misturaram. Então, para o primeiro procedimento, eu vou separar o óleo e vou separar a água do sal. A água com sal, no caso. Como é que eu faço para separar 2 líquidos que não se misturam? Separação de 2 líquidos, eu sempre faço por decantação. Lembra do funil de decantação? Vou tentar desenhar aqui. É quase um coraçãozinho. Uma coxinha. Tem a torneirinha lá. Vou mudar de cor. Meu filho. Tem a mistura d'água com sal, que vamos assumir aqui que está solubilizado esse sal. Olha, quando que eu assumo isso? Quando é questão assim, que ele separou a água com sal em um e o óleo no outro, então estão junto. Nossa, perdi o amarelo, cadê Jesus? Meu Deus, não enxergo esse amarelo não. Vou pegar esse mais queimadinho. E o óleo lá em cima do meu funilzinho. Então, quando eu vou separar água de óleo, 2 líquidos que não se misturam, eu uso um funil de separação, que é nada mais nada menos que uma decantação. Vou esperar um assentar e vou separar, só abrindo a torneirinha aqui e deixando a água escorrer.
Então, o primeiro procedimento é decantação. Decantação a gente só tem na letra E, a gente matava a questão, certo? Mas, contudo, entretanto, a gente está aqui para aprender. O procedimento 2 é o quê? Separar a água do sal. Separou os dois. Então, eu tenho um líquido com um sólido, que formam uma mistura homogênea. Estamos assumindo isso? Como é que eu separo sólido e líquido de uma mistura homogênea? A gente usa destilação simples. Se eu filtrar isso aqui, não vou separar o sal, beleza? Se eu fazer uma decantação, se eles estão solubilizados, o sal nunca vai decantar, tá? Se eles estiverem solubilizados, ele nunca vai decantar. Então, no caso, se vocês iriam por eliminação, seria o mais fácil. Filtração não tem como eu separar. Decantação não vai decantar nunca na vida. Vocês vão ficar esperando 1.000.000 de milênios. Vai evaporar toda a água lá. Vai fazer uma cristalização, mas não vai fazer uma decantação. Então, o que a gente usa é a destilação simples. Lembra lá que é aquele balãozinho. Nossa, eu devia ter posto o desenho pronto aqui, esqueci, perdão. A gente põe o foguinho aqui, põe a mistura aqui dentro. O balão vai evaporar e eu vou condensar para um outro recipiente. Beleza? Então, eu destilo minha água. Por isso que a gente chama de bebida destilada, porque ele é feito destilação simples ou fracionada. Tá? Então, destilo minha água, a água vai ficar aqui e o sal vai ficar aqui. Tranquilo? Então, minha alternativa certa é a letra E. A 5, gente, é muito fácil, o gabarito dela tá certo. Se alguém ficar com alguma dúvida sobre a 5, assim, ela é bem tranquila. Se alguém ficar com alguma dúvida, vocês podem me perguntar aqui nos comentários ou podem no sábado tirar dúvida também, tá bom? Exercício 6. O exercício 6 é um pouquinho mais peculiar, é tipo 4 um pouquinho mais difícil. Por que eu coloquei uma estrelinha aqui? Porque ele tá com o gabarito errado, tá? Então, vamos fazer aqui para ver qual é o gabarito certo. Um sistema heterogêneo S é constituído por uma solução colorida e um sólido branco. Então, é um colorido e um sólido branco, por isso que é heterogêneo, que ele consegue enxergar as duas coisas. O sistema foi submetido ao seguinte esquema de separação. Ao se destilar o líquido W... no caso o desenho estava aqui embaixo, tá? Então, sistema heterogêneo S, ele fez a primeira operação, ele separou o líquido colorido do sólido branco. Aí, a segunda operação, ele separou do líquido colorido um sólido colorido e um líquido incolor. Daí ele fala, ao se destilar o líquido incolor, o líquido W, sob pressão constante de uma atmosfera, verifica-se que sua temperatura de ebulição variou entre 80 graus Celsius e 100 graus Celsius. Se variou, isso daqui vai ser uma substância pura? Não vai, porque substância pura sempre tem ponto de ebulição e ponto de difusão constantes. Variou, então é mistura. Mix é de mistura, tá, gente? Identifique qual das seguintes afirmações é correta. Então, a gente já sabe que isso aqui é uma mistura. A operação 1 é uma destilação simples. Assim, eu tenho um sistema heterogêneo. Preciso fazer destilação para separar os dois? Teoricamente, estão separados, só que juntos. Eu consigo enxergar os dois. Então, o que eu posso fazer? Uma decantação aqui já está de bom tamanho, eu consigo separar os dois. Então, o primeiro aqui não vai ser uma destilação, vai ser uma decantação. O que era decantação? Vou esperar meu sólido assentar lá embaixo e separo o líquido somente vertendo. Decantação. Tranquilos? Espero o sólido assentar no recipiente e verto meu líquido. Operação 2 é uma decantação. Aqui eu tenho um líquido, então é uma mistura homogênea. Ele não está falando que tem sólido aqui junto, a gente descobre que tem sólido depois.
Mas aqui ele só tá o líquido, então é uma mistura homogênea. Mistura homogênea eu não consigo separar por decantação, beleza? Então, minha operação 2 aqui provavelmente é a destilação simples, porque mistura homogênea, que vai me separar um sólido de um líquido, eu tenho que fazer destilação simples. Destilação simples. Nossa. Simples. Eu esqueço de escrever antes, gente. Perdão. Não. Vamos pro próximo. Então, a 1 tá errada. Se tivesse trocado aqui os númerozinhos, tava certo. Operação 2 tá errada. O líquido colorido Y, tá sabendo bem as letras, é uma substância pura. É uma substância pura? Não é, né? Separou em 2, então não é uma substância pura. Se fosse pura, só ficava ele. Então a C tá errada também. O líquido incolor W, agora é W, né? É uma substância pura. Olha lá, a gente já tinha definido. Se ele tem temperatura de ebulição variando, ele não pode ser puro. Ele vai ser uma mistura. Então, não é uma substância pura. Professora, só sobrou E. Ah, meu Deus. Então, provável que seja o E. Se não for o E, ferrou. O sistema heterogêneo S tem no mínimo 4 componentes. Tá falando que tudo que tá aqui tem no mínimo 4 componentes, que a gente não consegue saber se tem mais, né? Como é que eu vou descobrir isso? Ele separou em um sólido branco e um líquido colorido, certo? Esse líquido colorido se separou em um sólido colorido e um líquido que a gente sabe que é uma mistura. Então, vai ter mais de um elemento aqui dentro, tá? Essa letra E é meio peculiosa. Peculiosa é ótimo. É meio peculiar. Você tem que interpretar bem esse gráficozinho aqui. Então, ele separou em um sólido branco. Então, eu tenho uma substância aqui que eu também não tenho certeza se é uma substância pura. Ele não fala nada pra gente descobrir. Mas pelo menos um eu sei que tem. Esse líquido, ele continua separando. Então, formou mais um outro sólido aqui, que eu também não sei se é puro. E um líquido que eu tenho certeza que não é puro. Então, ele vai ter mais de um aqui. Então, pode ser 3, 4, 5. Tem mais de uma coisa. Então, é no mínimo 4. Não vai ser 3 porque ele não é uma substância pura. Beleza? É no mínimo 4 que a gente consegue descobrir que tem aqui. Ela é um pouquinho mais difícil de interpretar. Mas deu para entender legal, né? Qualquer coisa, vocês me perguntem depois. La última questão. Questão é ótimo. Questão. Nem sei como é que fala questão em espanhol. A curva de aquecimento representada no gráfico mostra a variação de temperatura em função do tempo de uma amostra de álcool vendida em supermercado. Então, é uma amostra de álcool vendida no supermercado. O que a gente tem lá na nossa curva de aquecimento? Peguei o álcool lá do mercado, esquentei aqui o tempo, aqui a temperatura. No caso aqui ele congelou, né, para fazer todo esse gráfico. Temperatura de congelamento dele. Opa, não é aqui, é aqui, é nessa variação aqui. Então a gente sabe que para passar de sólido para líquido, esse álcool variou. Então tem alguma coisa errada com esse álcool, ele não é puro não. Então a gente sabe que esse álcool vai ser uma solução de álcool, ele não é puro. Não é puro. Se ele fosse puro, a nossa temperatura aqui tinha que ser constante. Nossa senhora. Constante. Não consigo fazer uma linha reta, gente. Me perdoe. Constante. Aí, agora ficou reto. Para ser puro, tinha que ser retinho aqui. Tá? Ser constante. Como variou, a gente já sabe que não é um álcool puro. E daí ele subiu na temperatura de ebulição. O ponto de ebulição, ele é constante. Então, a gente tem algo que a gente sabe que é uma mistura, porque o ponto de fusão dele aqui não é um ponto, é uma variação.
E lá no ponto de ebulição, a gente tem que a temperatura é constante. Aqui pelo gráfico a gente já consegue entender que tipo de mistura que é, né? Vamos analisar as alternativas. O álcool da amostra é uma substância composta pura. É uma substância composta pura? Falou que é substância? Não é, é uma mistura. A gente já sabe que é uma mistura porque a temperatura de fusão variou. Então não é uma substância. Então, se fosse só o álcool, seria composta pura, mas não é uma substância, é uma mistura. O vapor formado no final do aquecimento contém apenas etanol. Está falando que o vapor que formou aqui só tem etanol. A nossa temperatura de ebulição aqui, nesse caso da mistura, é 78 graus Celsius. Normalmente, álcool vendido em mercado, ele é misturado com água. A temperatura de ebulição da água é muito maior que a do álcool. Então, a chance de eu ferver aqui e só ter água é muito maior do que só ter álcool. Beleza? Então, não vai ser apenas etanol. Talvez seja apenas água, mas etanol não é. Depende da temperatura que eu ferver, vai evaporar tudo. Mas no caso, até o vapor vai ter uma mistura de vapor de álcool com água. A temperatura de ebulição mostra que o álcool é uma mistura azeotrópica. Temperatura de ebulição é constante. Mistura azeotrópica tem temperatura de ebulição constante? Tem. O que eu falei pra gente lembrar? Lembra lá. Eutética, ebulição varia. Se na eutética a ebulição varia, a azeotrópica a ebulição vai ser constante. Lembra lá? Então a gente sempre fala que varia. Eutética, do E, ebulição varia. Então, se na eutética a ebulição varia, na azeotrópica a ebulição é constante. Então, a temperatura de ebulição mostra que esse álcool é uma mistura azeotrópica. Isso. Quase isso. Vai ser a temperatura de ebulição que vai mostrar que a mistura é azeotrópica? E se aqui fosse constante também? Não ia ser uma mistura, né? Ia ser uma substância simples. Então, a questão correta é a letra C mesmo, tá? Só que ela ficou meio incompleta. Beleza, gente? Acontece isso às vezes. Eu poderia falar, não, mas essa questão tá errada. Porque se fosse constante aqui, então a mistura não seria uma mistura, seria uma substância simples. Só que nesse caso aqui, como a gente tem a variação aqui, a temperatura de ebulição constante, é a temperatura de ebulição que vai me mostrar. Porque se os dois variassem, ia ser uma mistura comum. Não ia poder classificar nem como azeotrópica, nem como eutética. Beleza? Então, no caso aqui, o que vai me mostrar que é uma mistura azeotrópica é porque aqui varia. Então, no caso, essa daqui varia. Ele teria que complementar essa questão, tá? Para ficar mais certinho. A temperatura de fusão é variável e a de ebulição é constante. É isso que classifica uma mistura azeotrópica. A temperatura de ebulição constante mostra que o álcool da amostra é isento de água. Tá certo isso aí? Não. Porque eu tenho aqui, se ele não tivesse água, as duas temperaturas teriam que ser constantes, tá? Então, não só a temperatura de ebulição. Temperatura de fusão variável mostra que o álcool vendido no supermercado é uma mistura eutética. Na mistura eutética, a temperatura de fusão é constante, não é variável. Então, não é essa também. Então, nossa alternativa certa é a letra C. Não consegui. Perdão, gente. Consegui segurar o espirro. Tava tentando segurar para terminar o vídeo, mas não deu. Então, a nossa única alternativa mais certa aqui é a letra C. Beleza? Mas ela teria que ter mais um complementinho, assim, na minha opinião. Para não ter uma dupla interpretação. Tranquilinho? São só essas questões. Assim, eu tirando o exercício 6, que eu acho um pouquinho mais complexo, e talvez a 4, se bem que a 4 é bem mais tranquilo que a 6. Eu considero esses exercícios bem tranquilinhos de fazer, bem fácil. É só ler bem, não esqueçam de ler bem. Não entendeu o que leu? Volta lá e lê de novo, não tenha preguiça de ler. Pelo amor de Deus, vocês não podem ter preguiça de ler.
Lá na prova não vai ter ninguém para ficar explicando para vocês, tá? É vocês que tem que ler e entender. Então, não entendeu? Lê de novo, lê por partes, vai lendo vírgula por vírgula para ver o que ele tá falando. Tranquilo? Até a próxima e tchau!